Eu me chamo Maria Eduarda, eu tenho 21 anos, estou muito feliz em estar aqui com vocês, em partilhar com vocês nesse retiro mariano. Fiquei de fato muito feliz com o convite. Quero agradecer, essa oportunidade de estar presente nesse retiro, de falar com vocês, de partilhar com vocês. Então, o tema que a gente vai refletir, que nós vamos conversar, é uma passagem que está em Isaías, bem conhecida por sinal, que diz: eis-me aqui, envia-me. Parece simples, essa palavra. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Muitos de nós escutamos muitas vezes, se torna até uma palavra um tanto quanto clichê, e é exatamente aí que está o perigo. Quando nós ouvimos tantas vezes que nós nos acostumamos com essa palavra. Nós não mais olhamos para esse eis-me aqui como essa verdadeira entrega, como essa verdadeira disposição do coração. E para que a gente possa começar e a gente entender o que então nos diz essa palavra, o que o Senhor deseja falar ao meu coração com essa palavra, porque é exatamente nisso que está a beleza da palavra de Deus, que se renova, que a cada vez que nós de fato olhamos e nos debruçamos sobre ela, o Senhor fala algo ao nosso coração. Então, eu vou conduzir essa pregação, mas eu queria que você também se abrisse, porque de repente o Senhor vai falar ao seu coração algo que Ele não vai falar ao meu, algo que é diferente do que Ele vai falar das outras pessoas que aqui estão presentes. Então, se abra, esteja de fato sensível para tudo que o Senhor vai suscitar aqui, para tudo que o Senhor vai te direcionar, para onde o Senhor vai direcionar os seus olhos, os seus sentimentos, para coisas que o Senhor vai trazer à sua mente, coisas que você vai lembrar, se você já viveu uma caminhada, se você já está há um tempo aí, coisas que o Senhor vai te lembrar da sua caminhada, da primeira vez que você ouviu essa palavra, da primeira oportunidade que você teve de dizer isso ao Senhor, eis-me aqui. Se você nunca disse isso ao Senhor, hoje você terá essa oportunidade de dizer com todo o seu coração, com toda a sua vida. Mas é de fato uma grande responsabilidade que nós assumimos. E é por isso que nós precisamos conhecer essa responsabilidade. Eu não consigo corresponder a um chamado que eu não conheço verdadeiramente. Eu não consigo ser aquilo que Deus quer que eu seja se eu não conheço qual é esse caminho, qual é esse chamado, qual é essa promessa que Deus tem para mim. E aí é que está o grande erro. Nós queremos corresponder com tudo que somos, com tudo que temos. Senhor, eu quero me entregar, eu quero entregar minha vida, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero ser missionário, sem conhecer qual é exatamente o chamado que o Senhor te faz. Não basta dizer eis-me aqui, assim, ao vento, para tudo. Não, independente do que o Senhor tiver para mim, eis-me aqui. Não, para que eu de fato responda, eu preciso conhecer. Eu não digo assim, você quer trabalhar nessa empresa, sem dizer qual é a empresa, qual é o trabalho, quais são as atribuições, qual é o salário, para que você possa se decidir. Então é isso que nós faremos aqui hoje. Perceber qual o chamado que Deus tem para mim, que é pessoal, que é individual. Ainda que nós vivamos esse chamado em comunidade, o Senhor faz um chamado único para você. E aí, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. A certeza de que, acima de qualquer coisa, você é filho, você é filha. E quantas vezes nós vamos começando a nossa caminhada sem ter isso muito claro? E eu digo por mim, eu comecei a caminhar, eu comecei a estudar, eu comecei a buscar as coisas de Deus sem que essa verdade tivesse enraizada no meu coração e sem poder dizer assim, com toda a certeza do meu coração, eu sou filha. Antes de ser profissional, antes de ter esse chamado X, antes de querer fazer qualquer coisa, eu sou filha. Antes de ser a mulher que Deus me chamou para ser, eu sou filha. Então, acima de qualquer coisa, você é filho. E quando nós compreendemos essa filiação divina, tudo muda. Tudo tem que mudar na sua vida. Quando eu hoje sofro, quando eu encontro um sofrimento, uma dificuldade, eu sei que eu não posso viver este sofrimento de qualquer maneira, porque eu não sou qualquer pessoa, eu sou filha. E aí,
você vai me dizer, tá bom, Duda, mas todos nós somos filhos. O que isso muda assim tanto na nossa vida? Muda quando você entende e assume esse papel. Porque você não deixará de ser filho. Deus não deixará de sonhar com a sua vida, ainda que a sua escolha seja viver longe dele. Mas nós precisamos assumir com a nossa liberdade, dizer eu quero assumir essa postura de filha. Então, quando nós assumimos, quando nós temos essa certeza no nosso coração de que nós somos filhos, nós então conseguimos olhar para o Senhor como esse Pai. Uma criança, quando ela precisa ali de um conselho do pai, ou ela tá ali esperando uma orientação do pai, ela vai atravessar a rua. Quando o pai diz assim, agora nós podemos ir. Ela não pergunta, será mesmo que a gente pode ir? Deixa eu ver se tem um carro vindo para eu saber se eu posso ir mesmo. Não, porque ela confia no pai. Então é essa postura de confiança, de entrega que nós assumimos quando nós entendemos que nós somos filhos. E que o Senhor nos olha com esse amor de pai, nos olha com esse amor filial, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. Essa é uma verdade sobre a sua vida, essa é uma identidade que você carrega. E aí um outro ponto é que o Senhor nos faz um chamado pessoal, íntimo. É muito bonito pensar que o Senhor nos chama para algo que é só nosso. E aí não tá a vaidade, não tá um olhar de vaidade. Eu tenho algo que é exclusivo para mim. O Senhor sonhou com algo que é exclusivo para mim. Não, mas a beleza de perceber o Senhor que nos olha como um só. Nos olha na nossa individualidade. Tem uma expressão de São João Paulo II que ele diz, Deus só sabe contar até um. Porque em meio à multidão, Deus olha cada um. Deus olha as suas dificuldades, Deus olha a sua história. Então, esse eis-me aqui é individual. Esse eis-me aqui é pessoal. Eu não tenho como dizer eis-me aqui por ninguém, por nenhum de vocês. Há decisões que não podem ser delegadas e seguir a Cristo é uma delas. Só você pode escolher. Por isso que a salvação é também individual. Eu posso ser instrumento de conversão para outras pessoas. Eu posso fazer apostolado com outras pessoas. Mas a decisão é pessoal, é interior, é íntimo, é você e Deus. Então esse chamado também é pessoal. E é muito bonito quando nós olhamos e pensamos, poxa, Deus tem algo para mim. Ainda que outras tantas pessoas façam coisas parecidas, vivam chamados parecidos, tem algo que é meu. E eu não tô dizendo daquela frase clichê, tem algo preparado para mim. Quando chegar o tempo certo, eu vou viver algo que o Senhor preparou. Não, o tempo é agora. Nós só temos este instante. Nós precisamos conhecer agora o que o Senhor tem para nós agora. O Senhor não tem... Nós não vivemos um limbo e em algum momento nós vamos viver aquilo que o Senhor preparou. Não, o Senhor preparou cada instante. O Senhor sonha com cada instante das nossas vidas. E nós precisamos corresponder em cada instante. Então esse não é um eis-me aqui de... eu já disse meu eis-me aqui para Deus. Não. Nós dizemos esse eis-me aqui a cada momento. Quantas pessoas você não conheceu que conheceram a Cristo, que fizeram a experiência de Deus e em algum momento se afastaram? Talvez isso tenha acontecido com você. Em algum momento foram viver uma vida completamente afastada de Deus. Porque em algum momento tiveram essa disposição de dizer eis-me aqui, Senhor, em outro momento não. Então isso não é definitivo. É por isso que a conversão, ela nunca para de acontecer. Até o dia da nossa morte, nós estaremos lutando para sermos santos. Nós estaremos lutando por essa conversão. Porque em cada momento o Senhor me dá uma oportunidade de dizer esse eis-me aqui. E aí, de forma muito prática, eu preciso então sentir-me chamado, entender que o Senhor me chama como filha, como filho. O Senhor tem algo para mim. Esse é o primeiro ponto. E eu preciso me sentir chamado. Porque senão eu não conseguirei corresponder ao Senhor. Se eu não compreendo que tem um chamado, eu vou responder o quê? E vou responder para quê? Então, como é que eu vou me sentir chamado? Quando o seu coração estiver
disponível, disposto a ouvir o Senhor que te chama. Isso é graça. É muito interessante pensar que o amor que nós temos por Deus vem de Deus. O desejo de corresponder ao chamado de Deus vem de Deus. É por isso que nós precisamos nos entregar a cada momento. Eu não sinto vontade de rezar. Eu não me sinto chamado a nada. Não vejo que Deus tem algo para minha vida. Me sinto abandonado, me sinto esquecido por Deus. E o que você tem feito por isso? Você tem que dizer, Senhor, eu quero corresponder, eu quero viver a graça de te amar. Eu quero compreender que eu tenho um chamado, eu quero descobrir esse chamado. E é pedindo, suplicando por essa graça que o Senhor vai concedendo a você essa graça. A sensibilidade de perceber, o Senhor está me chamando. Então, quando eu, Maria Eduarda, me deparei com essa verdade de eu sou filha, eu não posso agir de qualquer maneira, eu não sou qualquer uma, eu não sou mais uma pessoa, eu sou filha. O Senhor tem algo para minha vida, o Senhor sonha com a minha vida. Então, esse foi o primeiro ponto. Passei a sofrer de maneira diferente, celebrar a vida de maneira diferente, viver a minha vida de maneira diferente, porque eu compreendi essa minha identidade. E compreendi que eu precisava então da graça de Deus para compreender a voz que me chamava. E para que essa voz se sobressaísse a outras tantas vozes que nos chamam. A voz do mundo, do dinheiro, da vaidade, enfim, todas elas que vocês sabem bem. E aí, uma vez eu li, e meditei uma palavra que foi para mim muito transformadora, que diz que na rotina o Senhor me chamava. Isso me marcou. Porque como assim o Senhor me chama na rotina? Quantas vezes você não estava na escola ou na faculdade ou fazendo uma tarefa, diária e pensou, nossa, tomara que isso acabe logo para eu poder ir para a igreja. Tomara que eu me lembro de vezes que eu acabava a prova da escola correndo, não estava nem aí porque eu queria ir pro retiro. Porque eu queria ir lá ajudar a fazer as coisas. E passava a semana inteira pensando ansiosa para chegar aquele momento do retiro. Ou ansiosa para chegar ao final de semana para que eu pudesse ir pro grupo de oração. Ansiosa para chegar ao momento de ser de Deus. Só que aí é que nós nos enganamos. Nós não precisamos estar no grupo de oração, na igreja, no retiro para sermos de Deus, para ouvirmos o chamado de Deus, para falarmos com Deus, para correspondermos ao chamado. Nós não correspondemos, o nosso eis-me aqui não está somente no momento da oração em que você diz, eis-me aqui, Senhor, mas está muito mais nas nossas palavras, nas nossas atitudes, muito mais nos nossos comportamentos. E aí é preciso entender que em cada tarefa, se eu disse que o Senhor te chama e o Senhor sonha com cada momento, em cada tarefa o Senhor te chama. Quando você vai então estudar, o Senhor te chama ali. Quando você vai fazer alguma coisa do seu trabalho, o Senhor ali te chama. Quando você vai ajudar a lavar a louça na sua casa, o Senhor ali te chama. As coisas mais simples, ali o Senhor te chama. E por que isso muda tanto a nossa vida? Porque eu preciso corresponder. Eu não posso trabalhar de qualquer jeito. Eu não posso estudar de qualquer jeito. Por quê? Porque eu não posso corresponder ao chamado de Deus de qualquer jeito. Então, se há o desejo no meu coração de corresponder a esse chamado, de dizer, eis-me aqui, Senhor, em tudo eu preciso buscar essa resposta. O Senhor não me chama. Sim, o Senhor te chama, porque eu tenho certeza que você tem muitas responsabilidades. Tenho certeza que você tem quem ajudar. Eu tenho certeza que na sua casa sua mãe precisa da sua ajuda para alguma coisa, seja para limpar o chão, seja para pôr a mesa. Eu tenho certeza, a sua vida tem utilidade. Eu não te conheço, mas eu tenho certeza disso. E é no servir, nas coisas mais simples, no fazer uma pregação, em coisas que ninguém vê, em coisas ocultas ali, Coisas que as pessoas nem vão saber que você fez, não vão ver que dos bastidores ali o Senhor te chama. Então é preciso compreender isso. Eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito. Eu não posso viver a minha rotina de qualquer jeito. A minha rotina, ela nunca é monótona.
ela se torna monótona, a sua rotina, as suas tarefas, quando você deixa de perceber que em cada tarefa o Senhor te chama. Porque o chamado que o Senhor nos faz a cada momento é diferente. A experiência de Deus que eu faço a cada tarefa é diferente, ela nunca pode ser igual. Se eu estou vivendo a mesma coisa todos os dias, e ainda que as tarefas sejam as mesmas, a experiência, o eis-me aqui, ele não pode ser o mesmo. Se ele está sendo o mesmo, se a rotina está sendo cansativa pela repetição, porque está sempre a mesma coisa, ainda que todos os dias eu escreva um texto e seja quase que o mesmo texto, a experiência de Deus ao escrever aquele texto não pode ser a mesma. E aí é que está o verdadeiro eis-me aqui. O verdadeiro eis-me aqui não está no grupo de oração, não está só lá no momento daquela pregação maravilhosa, naquele momento de oração, naquele momento onde nós sentimos mesmo a presença de Deus. E é quando nós percebemos isso, nós vamos, ganhando essa sensibilidade. Eu fui viajar semana passada e foi muito interessante assim, perceber como essa sensibilidade se dá, né? E aí eu conversando com os funcionários do hotel, a gente começou a conversar sobre a vida profissional e etc. E aí eu vi o Senhor me chamando. Ali eu percebi que o Senhor está me chamando a conversar com esse moço, a falar da minha experiência, a ajudá-lo, a orientar em algo que eu pudesse orientar. E eu podia nem enxergar que ele estava ali, né? No meio de tantas pessoas, tinha tantas pessoas trabalhando, eu podia não parar o meu tempo ali um minuto para conversar com ele. Mas ao perceber que ali o Senhor me chamava, nosso coração então se dispõe, mesmo sem entender. Né? Quando eu fui falar com ele, eu não entendi porque eu estava vindo falar com ele, né? Pois é claro que à medida que nós vamos correspondendo, nós vamos compreendendo, mas perceba, há um primeiro passo em corresponder para que daí as coisas se tornem claras. Não é esperar que tudo se torne claro, que eu entenda exatamente o que Deus quer de mim, que eu veja exatamente porque Deus me pede isso para daí corresponder. Não, porque isso é falta de fé, né? Eu preciso ver para crer. Não, eu confio no chamado que Deus tem para mim. Eu sei que a vida que o Senhor preparou para mim é um caminho de felicidade, é um caminho para a verdadeira felicidade. Então, se eu confio nisso, eu confio naquilo que Deus tem para mim, mesmo diante das minhas misérias. E aí é o ponto que eu quero entrar. Quantas vezes nós não olhamos para outras pessoas que nós admiramos e nós dizemos, Senhor, isso acontece porque é ela. Isso acontece na vida desse pregador porque é ele. Isso acontece na vida daquele missionário porque é ele. Isso acontece na vida daquela religiosa porque é ele. Não. Acontece porque Deus é Deus. Acontece porque essas pessoas deixam Deus ser Deus da vida delas. Acontece porque essas pessoas estão buscando um coração disposto a ouvir o chamado de Deus. Porque o chamado de Deus não faz essa distinção. E aí eu sei que é natural a gente pensar, Deus, você podia ter escolhido tantas outras pessoas. Eu mesmo pensei, né? Quando eu fui chamada então pra pregar, eu pensei, nossa, Deus poderia escolher tantas outras pessoas. Mas é entender e agradecer e dizer, Senhor, eu desejo honrar a sua confiança. Eu não sei porque o Senhor me escolheu. Eu não sei porque o Senhor quer que eu faça essa pregação. Mas eis-me aqui. Mesmo diante das minhas misérias, mesmo sabendo que existem pessoas muito melhores do que eu para estarem aqui, mas o Senhor quis, e isso é um mistério do amor de Deus. A gente não precisa compreender tudo. Não, mas por que Deus escolheu fulano? Porque Deus quis assim. E a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Então eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos indignos de fazer algo? Quantas vezes nós nos sentimos pequenos demais? Mas Nossa Senhora sentiu-se também pequena. Nossa Senhora olhava para ela e disse, quem sou eu? Lúcifer, que foi esse o questionamento de Lúcifer. Ela, simples, desconhecida, menina? Porque de fato isso choca, isso impacta, dizer, nossa, o Senhor escolheu a mais miserável. O Senhor escolheu aquele pregador que nada tinha e levantou de fato
pessoas através da vida dele. Nossa, o Senhor escolheu aquela menina que nada sabia. Aí está o mistério do amor de Deus, que se concretiza com a nossa entrega, que se concretiza com o nosso eis-me aqui. Então, existe o chamado de Deus, existe o desejo do coração de Deus em usar a sua vida, em fazer na sua vida, mas precisa existir o seu desejo de corresponder. Senão, é só um desejo de Deus, ele não se realiza exatamente pela liberdade e pelo livre-arbítrio que o Senhor nos dá. Então, é preciso que você pare para pensar, eu quero viver o que o Senhor tem para mim? Isso custa, é sofrido. Nós vamos nos deparar com sofrimentos de dizer eis-me aqui, Senhor. Porque não é dizer eis-me aqui, Senhor, quando eu quero, quando eu estou disposto, quando eu estou afim. É dizer eis-me aqui, Senhor, nos momentos que você menos quer, nos momentos que você está passando por tantas dificuldades, mas dizer, Senhor, eis-me aqui. Hoje, partilhando com vocês, é um momento onde eu me vejo muito sobrecarregada de coisas que eu não sei lidar na minha vida pessoal, em vários aspectos. Porque de fato nós não dominamos, nós não controlamos nada. E é o tempo onde o Senhor mais tem me chamado. É o tempo onde o Senhor tem mais confiado em responsabilidades. É o tempo onde o Senhor tem me confiado pessoas. E aí eu vou de fato me encontrando com essa contradição, dizendo, Senhor, é o tempo que eu menos posso dar. É o momento onde eu menos me entendo. E é o momento onde mais Deus me chama. Primeiro porque diante do sofrimento nós nos vemos assim, diante das nossas misérias, nós de fato ganhamos uma sensibilidade, em dizer, eu sou dependente de Deus, eu preciso de Deus, porque sozinha eu não vou conseguir. Mas também porque o Senhor de fato nos chama independente de quão perfeitos nós temos, mas do quanto nosso coração está disposto. Então, mesmo em meu sofrimento, eu busco esse coração disposto, porque eu não paro de buscar esse coração disposto. Não paro de buscar esse eis-me aqui. E aí eu olho para essas responsabilidades que o Senhor me confia e falo, poderia ser outra pessoa. Deus, eu não vou conseguir agora. Não pode esperar um tempo. Mas vou sentindo também esse desejo de, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às minhas incapacidades, de dizer, eu não posso, mas o Senhor pode em mim. E quem me chama, pode. Então, Ele nos chama conhecendo as nossas misérias. É aí que tá, Às vezes a gente lida com as nossas misérias de uma forma que a gente parece que não se lembra que Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Então não é assim, Senhor, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho esse problema, eu tenho essa limitação. Não, mas o Senhor sabe dessa limitação. E muitas vezes Ele te chamou exatamente por essa limitação. Quando nós nos compreendemos fracos, quando nós nos compreendemos pequenos, nós deixamos que o Senhor faça a obra, assim como Nossa Senhora. Então Nossa Senhora sentiu medo. Nossa Senhora não compreendeu tudo que o Senhor queria fazer na vida dela. Não mesmo, mas ela se permitiu. Ela se entregou. Ela disse, eis-me aqui, Senhor. Com a humildade do coração dela. Com o anseio de amar o Senhor. Esse é o caminho do eis-me aqui. Querer amar o Senhor, mesmo nas minhas fraquezas, mesmo nas minhas misérias, mesmo nas minhas incapacidades. Senhor, eu desejo te amar. É por isso que eu disse no início, a graça é que faz isso. A graça é que me permite amar a Deus, porque eu, com meu amor limitado e miserável, não posso amar a Deus. Não posso corresponder ao chamado que Ele tem para mim. É por isso que é somente com Deus, na amizade com Deus, na intimidade com Deus, que nós podemos corresponder ao chamado que Ele tem para nós. E Nossa Senhora, então, quando no Magnificat, ela diz, minha alma engrandece o Senhor, se alegrou o meu espírito em Deus, porque Ele viu a pequenez de sua serva. Esse foi um motivo de alegria para Nossa Senhora e é motivo de tristeza para nós muitas vezes. Eu sou pequena, eu sou miserável, isso vai entristecendo o nosso coração, isso vai frustrando o nosso coração. E Nossa Senhora disse, não, esse é o motivo da minha alegria, olhar para a minha pequenez e ver que o Senhor olhou para a minha pequenez, ver que o Senhor me
escolheu com a minha pequenez. Nossa Senhora soube se alegrar no sofrimento porque ela sabia quem estava com ela. Ela sabia a quem ela estava se entregando. E nós parecemos de fato desconhecidos diante das coisas que Deus nos pede. Nós somos pequenos, mas aí há um motivo de alegria. O Senhor olha para nós com amor. O Senhor olha para a pequenez dos seus servos e ainda assim escolhe precisar de nós. O Senhor escolheu precisar de nós. O Senhor escolheu precisar de Nossa Senhora. O Senhor escolheu nos dar Nossa Senhora. Isso é escolha de Deus. Isso é revelação, é manifestação do amor que Deus tem por nós. E aí, pra gente fechando, tem uma frase do Venerável Fulton Sheen que ele diz que Nossa Senhora foi a mulher que no mundo de vermelhos pintou o azul da esperança. Então Nossa Senhora é esse caminho da esperança. Em meio às dificuldades de corresponder, em meio aos desafios de dizer diariamente, eis-me aqui, que nós possamos pedir essa graça, esse auxílio à Nossa Senhora, que olhou para a sua pequenez e não fez da sua pequenez um motivo para não se entregar a Deus. Ela não fez da sua pequenez um motivo para não se dar a Deus, mas ela fez da sua pequenez o caminho até Deus. Que esse seja também o nosso caminho, de entrega, de renúncia, de humildade, de buscar coração disponível. Que essa seja a nossa oração aqui hoje, né? Pedindo que Nossa Senhora seja o nosso auxílio, seja a nossa esperança. Que ela nos dê essa graça junto a Deus, de em cada tarefa, em cada chamado, poder dizer, eis-me aqui, Senhor. Então que nós possamos pedir a Nossa Senhora, que conhecendo o nosso coração, nos tomando como filhos, possa nos levar a esse caminho de sofrimento, de dificuldade, mas principalmente de abandono em Deus. De com toda a sinceridade no nosso coração, poder dizer a Deus, Senhor, eu não posso por mim, mas eu desejo corresponder ao Teu chamado. Eu desejo, nós desejamos, Senhor, viver a vida que o Senhor preparou para nós. Viver esse caminho de felicidade, viver esse caminho de disposição à Tua vontade, que é perfeita, que é agradável. E tudo isso nós pedimos por meio da intercessão de Nossa Senhora. Nós Te pedimos, Senhor, olhando para o exemplo de Nossa Senhora. Nós Te pedimos a graça de conhecer mais de Nossa Senhora. E não só de conhecer, mas de, nas nossas limitações, praticarmos essa intimidade, buscarmos essa intimidade com Nossa Senhora. E eu queria que você, ao final do retiro, pudesse de fato pegar a oração Magnificat, rezar a oração. Eu não vou rezá-la aqui com você, porque eu quero que você, no silêncio do seu coração, você reze ela. Você assuma essa postura de filho, de filha. E diga como Nossa Senhora disse, louve ao Senhor como Nossa Senhora louvou, porque Ele olhou para a pequenez dos seus servos. Ele manifestou o poder do seu braço. O Senhor deseja manifestar o poder do braço dele na sua vida. Então nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Deus. Nós desejamos, com todo o nosso coração, nos chamados mais simples, mais ordinários, corresponder de maneira extraordinária. Que nesse momento a gente possa concluir rezando uma Ave Maria, dizendo o quanto ela é bendita. E preste muita atenção no que nós vamos dizer aqui nessa oração. É um pedido, uma súplica de dizer, Santa Mãe de Deus, roga por nós. Olha o que você está dizendo, não torne esse eis-me aqui banal.
Não torne esse eis-me aqui sem fecundidade, estéril. Estéril porque você não soube olhar para ele com olhos espirituais. Estéril porque você limitou o que o Senhor deseja fazer na sua vida. Correspondeu de qualquer jeito. Aquele que não é fiel no pouco, aquele que não é fiel nos detalhes, não será fiel nas grandes coisas. Por isso esse eis-me aqui começa na correspondência dos chamados simples e pequenos. Que Nossa Senhora nos dê essa graça de dizer eis-me aqui, envie. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por esse espaço, por essa partilha, pela atenção, pela confiança de vocês. Contem comigo.